interior desse galpão abandonado, em um local que deve permanecer em segredo, vamos fazer uma coisa que não devíamos estar fazendo. Mas vamos fazer mesmo assim. Boa noite. Eu sou Mitch Pileggi. Você vai ver um dos melhores mágicos do mundo quebrar o código de silêncio e revelar alguns de seus segredos mais bem guardados. Isso não é brincadeira. Você realmente irá descobrir como estas ilusões incríveis são realizadas. Cuidado. Se você não quer saber como os truques são feitos, é melhor mudar de canal agora mesmo. Ainda não sabemos por que um mágico conhecido iria se expor na televisão e revelar esses segredos obscuros. Afinal, isso põe toda a sua carreira em jogo. Por isso, para proteger sua identidade, não ouvirá a voz ou verá o rosto dele. Ele será conhecido apenas como Mr. M. Hoje, pela primeira vez na televisão, ele irá revelar os segredos de como serrar uma mulher no meio ou levitá-la mais de 2 metros acima do chão. E o segredo por trás de fazer um elefante de 3 toneladas desaparecer bem diante de seus olhos. Não pisque, ou perderá alguns desses segredos incríveis. Desvendando os segredos dos mágicos. Mr. M. Estamos em nosso galpão. Em nosso primeiro número, Mr. M irá transformar uma de suas assistentes em um tigre. Primeiro, ele irá demonstrar como a ilusão é vista pelo público e depois como ela realmente é feita. Não importa onde você esteja vendo estes truques, em um show espetacular, um especial de televisão ou um show como esse, em que eliminamos toda a pirotecnia e as luzes. Os truques são praticamente os mesmos. Mr. M faz sua entrada. É importante lembrar que nenhum dos truques que você irá ver foi realizado com efeitos de câmera. Mr. M escolhe uma assistente e a coloca na jaula. Então, a jaula é coberta por uma cortina amarela. E isso tem um motivo. Perceba que em muitos truques deste programa, cortinas ou outras barreiras serão utilizadas para esconder alguma coisa. É nesse momento que a maioria das ilusões acontece. A jaula é suspensa por cabos, tornando impossível que qualquer coisa ou pessoa entre ou saia. Agora, todas as atenções estão voltadas para a jaula. Nosso mágico assume uma pose dramática. E quando a cortina é retirada, a assistente se transformou em um tigre de 200 quilos. Parece ser impossível, mas é claro que deve haver uma explicação lógica. Vamos então até os bastidores para ver como o truque foi feito. Acredite ou não, o tigre já estava dentro da jaula desde o começo do truque. Para ocultá-lo das câmeras, o tigre precisa ficar escondido atrás de uma parede falsa. Para isso, o treinador tem de deixar o tigre o mais confortável possível dentro da jaula. E isso significa alimentá-lo com muita carne crua. Enquanto um dos treinadores distrai o tigre com a carne, outro posiciona suas patas traseiras perto do fundo da jaula. Então, uma parede falsa é erguida com cuidado. O tigre foi treinado para permanecer parado em um espaço pequeno, mas apenas por pouco tempo. Então, tudo tem que acontecer muito rápido. Quando a apresentação começa, o tigre já está posicionado atrás da parede falsa no momento em que a assistente entra na jaula. A cortina é colocada. E com a nossa mini câmera, é possível ver a assistente se escondendo em um compartimento secreto embaixo da jaula. Em seguida, ela puxa uma corda que abaixa a parede falsa. Isso deve ser feito com precisão, ou a mulher e o tigre acabarão dentro da jaula ao mesmo tempo.
Deste ângulo é possível ver que a parte de baixo da jaula é curva. É aqui que a assistente está escondida. Veja novamente. O compartimento é muito estreito. É por isso que não vemos muitas assistentes acima do peso. Essa assistente esguia deve permanecer imóvel ou o tigre saberá que o almoço está a poucos centímetros de distância. Pode parecer simples, mas é assim que se transforma uma mulher em um tigre. E não importa quem esteja realizando o truque. Agora o truque da lanterna chinesa. Apenas para constar, estas não são as verdadeiras assistentes de Mr. M, para que você não possa identificá-las. Primeiro, veja a assistente com as fitas. Ela não tem nada a ver com esse truque. Esta ginástica rítmica é apenas uma distração, mas é bonita de se ver. Mr. M traz um ponto de luz, uma parte importante do truque, pois esta ilusão é baseada em luz e sombras. Se houvesse algo escondido em um compartimento secreto nessa lanterna, seria possível ver a sombra. A ideia é provar para o público que a lanterna está vazia. E ela realmente parece vazia. Quando um mágico se esforça tanto para provar algo, ele está escondendo alguma coisa. O ponto de luz é colocado no lugar e a lanterna é fechada. Ele dá mais uma volta para mostrar que não há nada escondido atrás da lanterna. A ilusão está prestes a começar. Incrivelmente, surge uma sombra dentro da lanterna. Eu disse que ele estava escondendo algo. Para impressionar, Mr. M assume uma pose de meditação enquanto a sombra toma a forma de uma mulher. Agora, o grande final. Com um gesto espetacular, ele transforma a sombra em um ser humano real. Mas apesar de toda essa atuação, nós sabemos que isso não passa de um grande truque. E vamos mostrar como ele é feito. Quando a lanterna é trazida para o palco, uma das assistentes já está escondida dentro dela. Assim que a lanterna é posicionada, a assistente sai por um painel e se esconde na parte de trás. Mr. M utiliza a luz para mostrar que a lanterna está vazia. E é claro que está, porque a assistente foi escondida do lado de fora. Ele passa a luz entre a lanterna e a assistente, tomando cuidado para não projetar nenhuma sombra. A luz então é fixada e a lanterna fechada. A assistente retorna à lanterna e aguarda sua deixa. Como ela não vê as mãos do mágico, os movimentos são coreografados com a ajuda da música. Trabalho em equipe. Vamos ver o que acontece no interior da lanterna. Veja como a assistente se aproxima do painel, dando a impressão de que uma mulher está surgindo magicamente. Mas nós sabemos que de mágica isso não tem nada. Por fim, a assistente atravessa o painel da lanterna e Mr. M revelou mais um truque. A seguir,
A ilusão por trás de uma fuga mortal, como fazer uma mulher levitar a mais de 2 metros de altura e o segredo por trás de fazer um elefante desaparecer. Agora, um truque básico de todos os mágicos: levitação. A ilusão começa com uma assistente preparando o truque. Ela quer provar que o aro é sólido, e eu posso confirmar que realmente é. Mais mulheres, mais aros, mais dança. Tudo isso para dar a impressão de que o truque é mais complicado do que realmente é. Mr. M procura a assistente certa para levitar. Às vezes o mágico escolhe alguém do público. Esta pessoa é só um figurante e já está preparada para o truque. Que surpresa! Por acaso, ele escolheu a assistente com um vestido longo e esvoaçante. E o vestido é uma parte importante desta ilusão. Mr. M encara a assistente como se a estivesse colocando em transe. Isso é para dar a impressão de que ele é um mestre do hipnotismo. A assistente age como se estivesse sob o comando dos poderes hipnóticos do mágico. Ele então a coloca sobre uma mesa e ela parece desmaiar. A levitação começa. Parece que ela está flutuando no ar. É claro que isso é impossível. Ele passa o braço por baixo do corpo para mostrar que não há nada a erguendo. E então ele passa o aro em torno da assistente, provando que ela não está sendo suspensa por fios ou cabos. E lembre-se, como eu já disse, o aro é sólido. Parece que Mr. M está utilizando as mãos para abaixá-la. Lentamente ela volta à posição original e acorda do transe hipnótico. Agora, para todos os curiosos, assim é feito o truque. Primeiro, para levitar alguém, a pessoa não necessita estar em transe. Você precisa apenas de uma máquina pesada e do vestido certo. Veja com atenção. Se o vestido não estiver pendendo corretamente, é possível notar que a assistente está sobre uma plataforma de quase 1 metro de largura. A plataforma é preta para não ser vista contra a cortina. Ela está presa a uma empilhadeira hidráulica escondida atrás da cortina. Ao receber o sinal, o operador mágico da empilhadeira ergue e abaixa a plataforma. Não é tão mágico visto assim de perto. Mas e o aro de metal? Ele parece passar completamente pela assistente, mas isso não passa de pura ilusão. Ele só dá a impressão de que o anel a atravessa completamente. Por trás é possível ver que a barra da plataforma impede que o anel passe completamente pelo corpo da assistente. É o movimento realizado pelo mágico que faz parecer que isso aconteceu. E este é o segredo por trás desta ilusão clássica. Desculpe por ser tão pé no chão, mas esta é a única maneira de se levitar. Sem dúvida, Houdini foi o maior escapista que já viveu. Desde então, milhares de mágicos recriaram suas fugas que desafiam a morte. E você vai descobrir o segredo de uma delas. Mr. M é preso com uma camisa de força. E este é um modelo real que pode ser encontrado em hospitais psiquiátricos. É praticamente impossível que alguém consiga se soltar. As correias são afiveladas.
e Mr. M é colocado dentro de uma grande caixa. Enquanto ele luta contra a camisa de força, a tampa é colocada. Então, as assistentes a fecham com correntes e parafusos. Há também explosivos dentro da caixa, e ele tem menos de 1 minuto para fugir. Mais uma coreografia básica. Repare que todas as assistentes usam o mesmo uniforme, e isso tem um motivo. Vamos revelar em breve. Uma assistente prende o que parece ser uma dinamite à caixa. O pavio é aceso. A tensão aumenta. Nosso mágico tem apenas alguns segundos para se safar. Apesar de o público saber que é apenas uma ilusão, ainda assim é bem convincente. Por um segundo é possível achar que o perigo é real. Mas você foi enganado. Ele não só escapou da camisa de força e da caixa, como agora está do outro lado do galpão. Este é o segredo. Primeiro, a camisa de força. Quando a camisa está sendo afivelada, Mr. M mantém os braços firmes e longe do corpo, criando uma folga para que ele consiga escapar. Mas mesmo com essa técnica, escapar da camisa de força não vai ser fácil. Esta é a parte do truque que exige muita prática. Vamos dar uma olhada dentro da caixa. Como dá para perceber, aquela folga nos braços é bastante útil. Lembre-se de que o tempo é crucial. Mr. M tem menos de 60 segundos para tirar a camisa de força e sair da caixa antes que ela seja erguida e explodida. Você se lembra do que foi dito sobre a roupa das assistentes? Agora você vai entender por que todas são iguais. Dentro da caixa, já livre da camisa de força, Mr. M veste um macacão preto que estava escondido lá dentro. É exatamente igual aos utilizados pelas assistentes. Então, ele sai por uma parede solta na parte de trás da caixa. Ele põe um boné com uma peruca comprida. Agora, então, ele está disfarçado como uma de suas assistentes. É aqui que entra a dinamite, e ela não serve apenas para criar tensão, mas também como uma distração para que o mágico tenha tempo de se afastar. Consegue vê-lo agora? Ele sobe as escadas e se esconde pouco antes da explosão. Quando a fumaça dissipa, ele sai de onde estava escondido e surge diante do público. Aposto que você não sabia que era assim. A seguir, o segredo de como serrar uma mulher ao meio e como fazer um elefante de 3 toneladas desaparecer. Os segredos da magia finalmente revelados. Antes de continuar, aviso que todos os participantes deste programa juraram um segredo. Se a identidade de Mr. M for revelada, ele pode ser excluído da comunidade mágica e será o fim da sua carreira. Vamos voltar para dentro. Todos já viram esse truque. Chama-se a caixa com 3 partes. Como sempre, um pouco de dança faz com que a ilusão pareça um pouco mais espetacular do que realmente é. Uma das assistentes entra na caixa e Mr. M fecha e tranca as portas. Ele verifica as lâminas para provar ao público que elas são sólidas. Então ele entrega um lenço vermelho à assistente. Isso é para reforçar ainda mais a ilusão.
Ele finge dificuldade como se a lâmina estivesse atravessando a assistente, mas nós sabemos que isso não é verdade, pois ela ainda está sorrindo, apesar de estar sendo cortada ao meio. Agora a segunda lâmina. Mais uma vez ele finge ter dificuldade para inseri-la. Ela acena para provar que as mãos ainda são as dela. A parte do meio da caixa é separada. O lenço se mexe. Ela ainda está viva. Mr. M então expõe todos os lados da caixa. Ele passa a mão pelo buraco para provar que o truque não é feito com espelhos. Parece realmente que o corpo dela se dividiu. Ele empurra a caixa de volta para o lugar. As lâminas são retiradas, uma de cada vez. Ele destranca a porta e a assistente sai, ainda inteirinha. Para mostrar como esse truque é feito, nós retiramos a porta do meio da caixa. Você não vai acreditar como é simples. Primeiro, a assistente entra na caixa e Mr. M tranca as portas. Depois, ela vira o corpo de lado e encolhe a barriga. Agora, veja as lâminas. O cabo é bem mais largo do que a lâmina, um fato para o qual o mágico não chama a atenção. Isso cria a ilusão de que a lâmina tem a mesma largura que a caixa e está cortando o corpo da assistente. Mas dá para ver que ela não está em perigo. Agora, a segunda lâmina é inserida. Ela se encaixa ao lado das pernas. Quando Mr. M move a parte do meio da caixa, é possível ver que o corpo da assistente não se mexe. A caixa apenas muda de lado. Veja novamente em câmera lenta. Outro segredo do truque é a lateral da caixa. Como ela é preta, ela se confunde com o cenário, dando a impressão de que a caixa está mais à esquerda do que realmente está. Bem simples, não? A caixa é remontada e a ilusão termina. Este é um truque que pode ser comprado em qualquer loja de mágicas. São os anéis conectados. Primeiro, o mágico demonstra que os anéis são sólidos. E eles realmente são. De alguma forma, ele consegue conectá-los. Então, ele os separa magicamente. Novamente, sólidos, mas conectados. Ele faz o mesmo truque, mas dessa vez com 3 anéis. Ele os conecta. E depois os separa. Mas como ele fez isso? Você não vai acreditar como é simples. Pode parecer que ele está juntando os anéis à força, mas é tudo ilusão. Um dos anéis possui uma falha que ele esconde com a palma da mão. Como as mãos são mais rápidas que os olhos, precisamos ver em câmera lenta. Você não percebeu isso na primeira vez. A separação dos anéis é apenas mais um truque. Apesar de parecer que eles ainda estão conectados, eles foram separados um momento antes. Este é um movimento. E agora, eles estão separados. Este é o segredo dos anéis conectados. Agora, em uma ilusão mais complicada, Mr. M irá demonstrar como o famoso truque da metamorfose é realizado.
Ele começa martelando em um baú de madeira para provar que as paredes são sólidas. É realmente um baú de madeira. E bem na hora, chega a assistente. Ela é colocada dentro de um saco vermelho que é amarrado na boca, dando a impressão de que ela não pode sair. Depois, o saco é colocado no baú. O baú é fechado e depois amarrado com cordas. Alguns mágicos utilizam correntes ou cadeados, mas não importa. É tudo ilusão. Para provar que o baú é firme o suficiente para aguentar seu peso, Mr. M fica de pé sobre ele. E então uma cortina é erguida. E ele entra. A cortina desce e ele começa a flertar com as assistentes. A cortina sobe novamente. Isso é uma técnica de distração. A cortina sobe mais uma vez e, magicamente, Mr. M se transformou em uma de suas assistentes. Ela é a que foi colocada no saco, se lembra? Agora chegou a hora de abrir o baú. Os nós são desfeitos. E quem você acha que está dentro do saco? Exatamente, Mr. M. Mas qual é o segredo? Como eu já disse, esse é bem complicado. Para demonstrar, abrimos o lado do baú. Nós vimos a assistente ser colocada em um saco vermelho que foi amarrado na boca. O que você não sabia é que há um zíper na parte de baixo que ela está abrindo agora mesmo. Depois que a assistente sai do saco, ela puxa a corda por um buraco na parte de baixo do baú para parecer que a tampa do baú foi amarrada com firmeza. Mas não foi. A folga na corda vai permitir que ela abra a tampa do baú para sair rapidamente. Quando a cortina sobe pela primeira vez, a assistente sai e se esconde entre a cortina e o baú enquanto o mágico coloca uma perna para dentro. A cortina sobe novamente e ele coloca a outra perna. Quando a cortina sobe pela terceira vez, ele entra no baú rapidamente, fechando a tampa e a assistente é revelada sobre o baú. O movimento deve ser preciso para parecer que a mudança foi instantânea. O mágico se apressa para entrar no saco, enquanto as assistentes desfazem os nós. Ele não precisa se preocupar em fechar o zíper, pois seus pés não irão aparecer. E é assim que é feito. A seguir, como serrar uma mulher ao meio e o segredo por trás de fazer um elefante desaparecer bem diante de seus olhos. Todos já viram um mágico serrar uma mulher ao meio. Agora nós vamos mostrar como isso é feito. Primeiro, você precisa de uma voluntária. E claro que a voluntária não é alguém do público. Afinal, quem quer ser serrado ao meio? A assistente é presa pelo pescoço e pelos tornozelos. Assim parece que ela está imobilizada. Caixas especiais são posicionadas e presas à mesa. As portas são abertas para podermos ver a assistente presa lá dentro. E isso é uma das coisas que torna o truque tão eficaz. Por fim, suas mãos são amarradas. Ela não tem escapatória. As portas são fechadas. E é agora que entra o serrote. Este serrote é real. A lâmina é bem afiada. Mas, como você vai descobrir,
isso pouco importa. Mr. M e uma assistente fingem que estão serrando o corpo ao meio. Às vezes isso é pontuado por gritos agonizantes vindos de dentro da caixa. O serrote então é retirado, mas a ilusão ainda não terminou. Mais lâminas são inseridas entre as caixas. Ele finge que atingiu um osso, mas se isso fosse verdade, a assistente estaria morta. Agora a parte mais impressionante. A assistente é dividida ao meio e ainda tem que ficar um pouco zonza. Às vezes existem pés saindo pelo outro lado, mas são pés falsos movidos por controle remoto. As caixas são conectadas e as lâminas são retiradas. As correias são soltas. As caixas são retiradas. E aqui está ela, ainda imóvel na mesa. Ela finalmente é solta, e daqui dá para ver que sua cintura ainda está inteira e perfeita. Agora, a hora da verdade. Este é o segredo. Primeiro, a assistente tem de parecer estar imobilizada. Esta é a chave da ilusão. Veja os pés dela. Parece que é impossível eles se soltarem. Mas veja, há espaço suficiente para os pés dela se soltarem. É necessário que a assistente seja bastante flexível para esse truque. Quando as caixas são fechadas, ela rapidamente solta os pés e dobra as pernas para junto do corpo, bem a tempo de evitar o serrote. E isso pode ser bem perigoso. O movimento tem de ser preciso, já que a assistente não tem como sinalizar para o mágico que já está pronta. Para reforçar a ilusão, as caixas são giradas enquanto a assistente permanece dobrada dentro de uma delas. E depois que as caixas são conectadas, a assistente estica novamente os pés, dando a impressão de que ficou presa o tempo todo. As caixas são retiradas. A assistente é solta. E esse é o truque. Eu disse que era simples. Agora, um dos truques mais básicos de todo o mágico: tirar um coelho da cartola. Nada nas mangas, nada na cartola. Ele lança a cartola para provar que ela está vazia. Ele então dobra o lenço vermelho, mas isso é apenas uma distração. Preste atenção. Ele põe a mão na cartola e, abracadabra, um coelhinho branco. Este é o segredo. Primeiro, um coelho bem pequeno e cuidadosamente guardado em um lenço preto especial. Não se preocupe, o coelho está bem confortável e não será machucado de forma alguma. Então, o lenço é pendurado atrás da mesa do mágico. O motivo para os mágicos preferirem trabalhar com coelhos em vez de gatos ou outros animais é porque os coelhos ficam naturalmente parados. Quando o mágico pega a cartola, ele também pega o coelho e o coloca dentro. Veja novamente em câmera lenta. A cartola sobe e o coelho entra. Agora, deste ângulo, tente observar quando o coelho é colocado na cartola. Conseguiu? O mágico abre o lenço preto e retira o coelho. E pronto. É bem simples. Você já deve ter visto o truque das espadas no cesto milhares de vezes. Agora vamos mostrar como ele é feito.
Uma assistente traz o cesto e se prepara para entrar nele. Mr. M bate palmas para dar início à ilusão. A assistente é coberta por um pano preto. Você vai saber o motivo em breve. O mágico empurra a assistente para dentro do cesto. A tampa é colocada e as espadas são trazidas. Elas não são falsas, são espadas de verdade, bem afiadas. Ele atravessa o cesto com as espadas. Parece que ele está perfurando a assistente, mas se fosse o caso, isso não seria mostrado na TV. Perceba a atuação. Ele dá a impressão de que as espadas estão atravessando a assistente. Agora parece que tem espadas demais no cesto para alguém sobreviver. Mr. M então retira as espadas do cesto uma a uma. Não há sangue. Isso sempre é um bom sinal. Depois que as espadas são retiradas, Mr. M cobre o cesto com um pano preto e entra nele. Isso é para convencer o público de que o cesto está vazio. Se você está preocupado com a assistente, espere só mais um pouco. O mágico então sai do cesto. E o que é isso? Sim, é a bela assistente, sem nenhum arranhão. Mas como a assistente não se tornou uma peneira humana? Na verdade, esse é um dos truques mais fáceis, sem necessidade de nenhum aparato secreto. Primeiro, coberta pelo pano preto, a assistente finge que está tendo dificuldade para entrar no cesto. Porém, sem o pano, podemos ver que ela está simplesmente abrindo os braços para criar uma ilusão de tamanho. Há espaço de sobra para ela no cesto. Assim que ela se posiciona, a tampa é colocada. Dentro do cesto, a assistente aguarda as espadas. Lembre-se que as espadas são bem afiadas. Com a minicâmera é possível ver que a assistente sabe exatamente de onde virão as espadas e pode guiá-las dentro do cesto. Não há margem para erro. Uma falha pode resultar em um ferimento sério. Agora, a última espada. Veja como ela chega perto de perfurar a assistente. Depois que todas as espadas são inseridas, começa o processo de retirá-las cuidadosamente. Isso também é bastante perigoso. A assistente precisa se proteger das espadas enquanto elas são retiradas do cesto. Mr. M cobre o cesto novamente e depois pisa dentro dele para mostrar que está vazio. Na verdade, a assistente apenas move o corpo para criar espaço para as pernas e os pés do mágico. Veja novamente pela minicâmera. Há bastante espaço. Mr. M sai de dentro do cesto. Então, a assistente se levanta, coberta pelo pano preto, e reaparece magicamente, ilesa. Da próxima vez que você vir esse truque, já sabe como ele é feito. Em seguida, o incrível segredo de como fazer um elefante desaparecer. Os segredos da magia são finalmente revelados. Para seu último número, Mr. M irá mostrar como se faz um elefante desaparecer.
Há sempre um clima de pompa e formalidade envolvendo estes grandes truques, e não dá para ficar maior do que este. Apenas para constar, o elefante é real. Ele pesa 3 toneladas e tem quase 3 metros de altura. Seus treinadores estão presentes para garantir que ele esteja sob controle. É importante lembrar que ao trabalhar com animais selvagens sempre existe um perigo real. As assistentes levam o elefante até Mr. M. Será preciso muita mágica para fazer este grandão desaparecer. O elefante é lentamente posicionado atrás dos portões da jaula. E novamente, as assistentes fazem sua coreografia. Mr. M dá o sinal e, com o elefante dentro da jaula, os portões são fechados. Preste atenção no elefante. Dá para ver que ele continua dentro da jaula. Uma nuvem de fumaça. E o elefante sumiu. Mas enquanto isso, o elefante nem se mexeu. Está vendo? Ele continua na jaula. Isso merece uma segunda olhada. Em um momento, o elefante está lá. E já não está mais. Conseguiu descobrir? É assim que o truque é feito. Está vendo o pano no fundo da jaula? Ele é exatamente igual ao pano do lado esquerdo e direito dos portões. Quando eles são fechados, é possível ver o elefante bem como o pano atrás dele. Mas isto é o que você não vê. Há um espelho escondido dentro de cada barra de bambu do portão. Quando o mágico ativa a explosão, os espelhos são movidos, bloqueando sua visão do interior da jaula. Você não vê mais o elefante e o pano dentro da jaula, e sim um reflexo do pano do lado de fora da jaula. Enquanto isso, o elefante continua parado. É possível ver que ele ainda está na jaula. Vamos assistir de novo. O elefante está dentro da jaula. Quando a fumaça se dissipa, o que você vê é um reflexo do pano fora da jaula. Isso dá a impressão de que o elefante sumiu. Nos bastidores, a sincronia é essencial para que a ilusão funcione. No momento certo, um assistente puxa a alavanca que desliza os espelhos para o lugar. Veja o truque sem a fumaça. É possível ver o elefante desaparecendo quando os espelhos mudam de posição. Agora é hora de finalizar a ilusão. Enquanto o público está deslumbrado com o desaparecimento do elefante, os treinadores o levam embora pelo pano no fundo. E quando Mr. M abre os portões, o elefante realmente sumiu. Fumaça e espelhos são utilizados para fazer várias coisas enormes sumirem, mas não importa o tamanho do objeto, a ilusão é sempre a mesma. Nosso programa volta em instantes. Agora que algumas das maiores ilusões foram destruídas, tomara que mágicos de todo mundo criem truques ainda maiores e mais impressionantes. E quem sabe, algum dia iremos revelar esses segredos também. Eu sou Mitch Pileggi. Boa noite. Versão brasileira, Vox Mundi.